Olá pessoal, Resiliente aqui, mais um vídeo para o canal. Hoje eu vou falar sobre esse caso das Olimpíadas. Vai ser um vídeo bem breve, bem rápido, mas só para a gente apontar algumas coisas, alguns erros que já são muito antigos e que a galera, principalmente os homens, insistem em cometer. Primeiro ponto, a mídia tradicional ela não deve ser levada a sério. Então, antes de propagar qualquer coisa numa rede social, antes de dar a sua opinião fundamentada em alguma notícia, procure ler com calma, procure em outras fontes, espera esfriar para ver se não vai aparecer alguma novidade. E foi exatamente o que aconteceu com esse caso da boxeadora. Todos, ouviram lá que houve um teste, para verificação de gênero e ela foi reprovada porque no teste lá constou X e Y. Então, a mídia já jogou essa informação, automaticamente a galera associou, pô, é um homem, e começou a bater e falar que é injusto com a mulher, com a outra boxeadora, porque é desproporcional a força de um homem em relação à mulher. Enfim, principalmente homens se manifestando dessa forma, comprando bagulho. Bem, algum tempo depois, sai algumas matérias aí, já associando aqueles que criticaram a bolsonaristas. E falando que não há nenhuma evidência de que ela tenha sido homem, parece que ela é menina desde sempre, enfim, é uma mulher desde sempre. Cara, um rolo promovido pela própria mídia. Ela traz uma informação e depois ela de verificar como é que aquilo vai pegar, se vai pegar bem, se vai pegar mal, aí ela toma uma outra decisão para criticar, se for o caso, ou para puxar o saco, agradar, se for importante para eles que seja assim. Então a gente vê, por exemplo, houve uma espécie de resistência para chamar o Maduro, por exemplo, de ditador, mas quando a coisa fica insustentável, a primeira coisa que eles fazem é associá-lo à direita, ao conservadorismo. Então, pessoal, a verdade é o seguinte: a mulher que apanhou, a que tomou um soco tão forte que não tancou a briga, ela em nenhum momento fez uma crítica em relação a isso. As mulheres, geralmente, elas não se posicionam contra essa agenda. Eu vejo um monte de homem indignado, eu vejo um monte de homem reclamando na rede social. Mulheres, uma ou outra se manifesta, mas de uma maneira bem tímida. Eu nunca vi nenhum tipo de organização de mulheres para reivindicar isso, para criticar isso, sabe, de alguma forma, aparecer na mídia, promover algum tipo de debate em relação a isso. Porque elas estão cagando e andando para isso. Então, por que você, como homem, tem que se indispor, tem que se aborrecer compartilhando esse tipo de coisa? A mídia faz tudo calculado, ela já sabia que vocês iam compartilhar, ela já sabia que vocês iam ficar histéricos, ela já sabia que vocês iam falar um monte de absurdos, para depois meter na cara de vocês o título de bolsonaristas, de direitistas, de homofóbicos. Para que comprar bagulho de mulher que está cagando e andando para isso? Ela mesma falou, eu recebi um soco muito forte, não aguentei, para mim chega. Beleza. Então, se alguém, por algum motivo, questione qual é o meu posicionamento, o que eu achei dessa questão da luta, eu vou falar assim, nada, não achei nada. Mas para mim, eu acho que são duas mulheres. E ponto. Não entre. Já está muito ruim a gente se defender como homem. Então a gente já
vocês estão cansados de saber, talvez até mais do que eu, de que o simples fato de ser homem o torna errado, o torna um monte de coisa ruim. Então, por que você vai, além disso, além de se preocupar com a sua sobrevivência, em defender a si próprio, você ainda vai comprar bagulho de mulher? Para quê? Ainda mais que não é sua parente, não está nem aí, você não sabe nem qual é a orientação sexual dessa mulher, dessa boxeadora que apanhou. Ela que poderia levantar uma bandeira, ela como uma atleta, ela poderia levantar uma bandeira e se indignar, ela não se indignou. Para ela tudo bem, em nenhum momento criticou o oponente. Aí vem você, brasileiro, um zero à esquerda, querer se meter a discutir questões de gênero. E, obviamente, você vai terminar passando vergonha e saindo muito mal. Então, pessoal, não entre nesse tipo de discussão. Não vale a pena. Isso não é problema de vocês. Tenho certeza que não é problema de nenhum de vocês que escuta esse canal. Então, ó, vamos só dar uma olhada, né, na matéria. Caso de boxeadora argelina reprovada em teste de gênero, provoca onda de desinformação nas redes. Quem provocou a desinformação foi a própria mídia, colocando informações pela metade, não sendo clara. Olha o que ela coloca. Não há evidências de que Imane Khelif seja uma mulher trans, ou seja, alguém identificado como um homem ao nascer, mas cuja identidade de gênero não corresponde ao sexo biológico. Veja, tá bom. Vamos supor que esse caso realmente aí seja uma mulher. Nunca aconteceu de uma mulher trans enfiar a porrada em uma mulher biológica? Nunca aconteceu isso? Isso é novidade? Não já aconteceu inúmeras vezes, já registrado, amplamente registrado, isso tem anos. Eles colocam aqui como se fosse uma coisa nova, como se fosse uma loucura, um surto coletivo, e aí todo mundo ali, ou né, como a própria Carta Capital coloca aqui, uma onda de desinformação, do nada, não tem porquê. Entenderam? Não vale a pena. Isso aqui tem 4 horas, essa notícia. Aqui, ó. A boxeadora argelina Imane Khelif venceu nessa quinta-feira a adversária italiana Angelina Carini em impressionantes 46 segundos durante sua estreia nos Jogos Olímpicos de Paris. O resultado, contudo, foi ofuscado por uma onda de controvérsia e desinformação. Carini abandonou a luta contra Khelif na categoria de até 66 quilos, apontando sem mais detalhes fortes dores no nariz. Então, tipo assim, não foi um... Não, meu nariz está doendo. Estão entendendo como é que é problemática essa situação? Estão entendendo como é que não vale a pena? Continuando aqui. Bastou para que o evento desencadeasse uma torrente de comentários transfóbicos. Olha o que eu falei. Eu não tinha lido essa matéria, mas eu consegui antecipar, porque isso aí é o básico, não tem novidade, é sempre dessa forma. E reacendesse um acalorado debate sobre a inclusão de pessoas trans nos esportes, questão delicada e que, não raro, é capturada e instrumentalizada pela extrema-direita mundial. No entanto, não há evidências de que Imane Khelif seja uma mulher trans, ou seja, alguém identificado como homem ao nascer, mas cuja identidade de gênero não corresponde ao sexo biológico. Difícil acreditar que um país como a Argélia, que mal reconhece direitos LGBTs e chega a proibir transição de gênero, deixaria uma mulher trans representá-las nas Olimpíadas. Além disso, o COI não permite que pessoas transgêneras participem das Olimpíadas. Khelif foi, contudo, reprovada em um teste de gênero da Associação Internacional de Boxe em uma competição mundial em 2023, sob a justificativa de conter cromossomo XY em seu DNA. À época, a organização afirmou que várias atletas tentaram enganar as colegas se fingir de mulheres. Então, veja bem, houve um teste
Então, não é, a onda de desinformação parte da própria mídia. Por que eles não falaram que houve esse teste de gênero e esse teste de gênero não é confiável? Mas em nenhum momento eles colocaram aqui em xeque a questão da confiabilidade do teste de gênero. Então quer dizer que é feito um teste de gênero, percebe-se que aquela pessoa testada tem cromossomo X e Y em seu DNA, mas isso aí não é o suficiente para provar que aquela pessoa é uma mulher ou um homem, né? Não é o suficiente. Então o que precisa ser para a gente confirmar isso? Existe ou é impossível hoje você definir o sexo biológico de uma pessoa? Não existe nenhum teste que possa comprovar isso. Porque, veja, a matéria toda foi construída sem dizer nem que sim nem que não. Fique em aberto, fica solto. Eles não cravam, eles só falam que não é possível. Eles acham difícil que a Argélia deixe ela representá-los. Mas e afinal de contas, é ou não é? É uma mulher ou não é uma mulher? A própria IBA é alvo de severas suspeitas. Neste ano, o Comitê Olímpico Internacional baniu a entidade dos Jogos de Paris por falhas recorrentes em integridade e transparência na governança da associação, que é acusada de manipular resultados e acumular casos de corrupção. Desde então, Kelly foi autorizada a competir em Olimpíadas após passar por um novo teste de gênero e apresentar níveis de testosterona dentro do limite permitido pelo COI. Opa! Olha só, gente, que bizarro. A gente estava falando de cromossomo X e Y. Do nada vem para quantidade de testosterona. Quantidade de testosterona aceitável. Ainda mais no mundo de hoje, em que os níveis de testosterona dos homens são cada vez menores. Por que não foi feito novamente um teste para verificar o DNA e aí sim determinar se é uma mulher ou um homem? Não, já mudou. Então, novamente, aqui, quem desinforma, quem é mal intencionado é a mídia, é a Carta Capital, é a Globo, é o diário lá do cu do mundo. A derrota de Carine não foi bem aceita em seu próprio país. Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália, chegou a afirmar que a luta não envolveu uma disputa entre iguais. Essa opinião controversa foi endossada pelo vice-premier e ministro da Infraestrutura, Matteo Salvini, que declarou ser pouco olímpico que o homem lute contra uma mulher. As Olimpíadas e os limites para ser mulher. Até as Olimpíadas da Cidade do México, em 1968, federações internacionais e o COI submetiam algumas atletas mulheres a testes invasivos para verificação de gênero, que chegavam ao ponto de inspecionar a genitália das atletas. As aprovadas recebiam uma carteirinha chamada popularmente e de maneira infame como carteira rosa. Desde as Olimpíadas de 2000 em Sydney, a testagem deixou de ser obrigatória. Por que será? Na maioria das modalidades. Os testes também passam a ser menos invasivos, com coleta de saliva e sangue para checagem de níveis hormonais de testosterona e estrogênio, o que é facilmente manipulável, né? Dentro dos níveis permitidos para a categoria, além da averiguação de cromossomos. A medida busca identificar mulheres trans cuja participação não é permitida nos Jogos Olímpicos, além de verificar possíveis casos de doping à base de hormonização com testosterona. Os testes em níveis hormonais impostos pelo COI, no entanto, desconsideram fatores biológicos da biologia humana, como a existência de anomalias genéticas e síndromes, como o caso de trissomia XXX e XXY. Além disso, pessoas intersexo podem desenvolver naturalmente características de ambos os sexos, seja por questões de genética ou níveis hormonais atípicos. Atletas intersexo ainda podem competir em Jogos Olímpicos, desde que os níveis de testosterona sejam rebaixados de forma medicamentosa ou com intervenção cirúrgica.
quando ocorre a retirada dos órgãos reprodutores internos referentes ao sexo masculino, em caso de hermafroditismo. Outro caso emblemático envolvendo níveis hormonais ocorreu em 2018, quando a Federação Internacional de Atletismo reduziu o limite permitido para mulheres que competiam em provas de atletismo entre 400 e 1.600 metros. Com a nova regra, 3 medalhistas olímpicos foram impedidas de competir nas Olimpíadas de Tóquio por ultrapassarem o valor permitido. Todas eram mulheres cis. Na época, foi oferecido às atletas a chance de tomar remédio para baixar os níveis de testosterona no sangue, mas elas recusaram. Então, a gente está cada vez mais no mundo complexo, cada vez mais é difícil cravar alguma coisa e a gente já tem muito problema como homem, então não é o caso de você se envolver em questões de reivindicação, até porque hoje a mulher é muito bem representada, ela tem voz, ela é independente, ela não precisa de homem para nada. E também não precisa de você para ficar defendendo essa mulher. Então, eu acho que a melhor resposta que você dá para esses casos é a sua indiferença.